Ele descobriu a mais antiga inscrição rupestre do continente americano. Eu vou conversar com Walter Neves. Walter Neves, quer dizer que você andou agora aprontando, descobrindo desenhos obscenos, rupestres obscenos? Muito obscenos. Você sabia disso, Rafael? Não. Dessa obscenidade rupestre. Rupestre. Tanto é que apelidamos de taradinho a figura. É taradinho, né? A figura? Taradinho a figura. Vamos mostrar de cara logo o taradinho? Vamos. Vamos lá. Tem que escurecer, senão tem que escurecer mais, senão não vai dar para ver. Ninguém acredita. Parece uma árvore, né? Mas não é. Agora sim. E é interessante porque você veja que a cabeça está substituída por um C, não é? As mãos terminam em 3 dígitos e não 5 dígitos. Os pés também são em 3 dígitos e, entre tudo isso, né, esse caralho maravilhosamente grande, né, razão pela qual nós o apelidamos. Mas você vem aqui e joga um caralho na mesa desse tamanho? A culpa não é minha, a culpa é do personagem. Mas põe de novo lá, por favor. O dito por você, caralho, tá para esquerda ou para direita? Para direita. Para direita? Você não entende muito de pinto, então, né? Pelo jeito. Não. Porque eu pensei que o dito era para direita. Para direita. Tá lá. É esse. Tá. Você falou para direita. Tá certo. Tá certo. Meio triste, né? É um pinto combalido, um pouco assim. Você achou combalido? Eu achei, mas tá duro. Agora, o que levou vocês a acharem que isso é realmente um pinto desenhado? Porque esse tipo de... Nós trabalhamos entre 2002 e 2009, você me entrevistou em 99 sobre a Luzia. Na verdade, é a minha maior descoberta. Até trouxe o meu livro. Também. Traz o livro aqui. O livro para vocês. Foi o descobridor da famosa Luzia. Era um descobrir, né? Eu mostrei a importância da Luzia. Né? Eu pensei que você que tinha descoberto. Aqui é uma reprodução da reconstituição facial da Luzia. Da Luzia. Né? A gente separou a imagem, por acaso? Eu acho que da Luzia. Então vamos ver. Olha aí. Tem o crânio seco e a reconstituição em vivo de como era a Luzia. Né? E você me entrevistou em 99 justamente por causa disso. Exatamente. Agora, você veja como é a coisa. Que a Luzia é o ser humano mais antigo do continente americano. E aí, entre os anos de 2002 e 2009, nós voltamos a escavar na região de Lagoa Santa. Porque tudo isso é na região de Lagoa Santa, que é uma área arqueológica e paleontológica muito importante desde o meio do século XIX, com os trabalhos do Lund e tal. Né? E aí, em 2000, nós começamos um mega projeto financiado pela FAPESP e fizemos várias escavações arqueológicas e paleontológicas em Lagoa Santa. Você seria paleontólogo ou arqueólogo ou as duas coisas? Eu sou antropólogo e arqueólogo. No exterior, quer dizer, o certo seria o que se chama no exterior de antropólogo evolucionista, evolutionary anthropologist, mas nós não temos esse termo em português. Então, por isso que eu digo que eu sou antropólogo e arqueólogo, porque eu acabo trafegando entre essas duas. Aliás, você chamou a atenção por uma coisa, a meu ver, absolutamente louca, né? Que apesar de que a teoria da evolução já deixa um pouco de ser teoria, passa a ser uma realidade. Claro. Nos Estados Unidos, em algumas escolas ainda ensinam a teoria, como é que chama? Criacionista. Exato. Quer dizer, que tinha mesmo ali Adão e Eva, quer dizer, não percebem que o fato de ser uma evolução não diminui em nada a criação. Ao contrário, né? Você pegar uma célula e transformar, chegar até nós, né? Eu acho que é realmente um milagre. Se não fosse o processo seletivo e evolutivo, nós ainda seríamos criaturas unicelulares.
É verdade. Então o processo evolutivo é um processo maravilhoso. Mas mesmo assim ainda tem gente que acha... E no Brasil também. No Brasil o criacionismo está fortíssimo e tende a aumentar. E tem um pastor que dá exatamente a data em que nasceu Adão. 4004 antes de Cristo. Voltando, somando a idade dos profetas. Isso, exatamente. Isso é uma maluquice, mas enfim. Maluquice eu sempre respeito. Aliás, um dia eu ainda quero entrevistar alguém para me mostrar como é que é isso. Vamos voltar aqui para o pintudo, lá para o taradinho. Sei. Eu não quero parecer aqui ser o advogado do tarado. Sei. Mas isso não pode ter sido feito por erosão? Não. Isso é uma técnica muito conhecida que se chama picoteado. Não é uma pintura, porque você tem dois tipos de grafismos. Antigamente a gente falava arte rupestre. Mas a gente chegou à conclusão que, na verdade, não temos certeza se era arte. Podia ser pura pornografia. Mas seria arte também. Mas poderia ser uma comunicação direta, uma mensagem direta. Então nós hoje usamos o termo grafismo rupestre, que pode ser pintura e pode ser o que a gente chama de petróglifo, ou inscrição rupestre. E essa foi feita por uma técnica chamada picoteado. Com duas outras pedras o indivíduo ia gravando e fazendo a figura. E além do que, na mesma região de Lagoa Santa, você tem essa figura sob a forma de pintura. E muito interessante. Mais adequado, né? Pintura. Pintura. Tá. E o que e se vê aí o pinto mesmo? Pintar? Se vê claramente. Inclusive, assim, a perna esquerda vira o pinto. É uma coisa muito interessante. A perna esquerda vira o pinto? A perna de trás vira o pinto, assim, um traço único. E o que é interessante é que essa figura faz parte de painéis onde você tem mulheres grávidas e cenas de parto. Então, pode ser também um ritual de fecundidade. De fecundidade, muito provavelmente deve estar relacionado a algum ritual de fecundidade. Agora, por que ele tem só 3 dedos na mão? Se ele tivesse só 3 dedos, não dava para ele fazer esse trabalho. Nem Deus sabe. Este é um grande problema de você trabalhar com grafismo rupestre. Será que o cara fez de sacanagem? Vai dizer, vamos pensar que a gente tem 3 dedos? Não. A essa altura do campeonato evolutivo, todo mundo já tinha 5 dedos. Aliás, claro. Já fazia mais ou menos uns 200 milhões de anos que a gente tinha 5 dedos. Essa inscrição teria entre 9.500 e 10.400 anos? Exatamente. É isso? Como é que se calculou essa data? Pois é. Isso que é o sensacional dessa descoberta. Primeiro que ela aconteceu, João, o projeto durou de 2002 a 2009. Ela aconteceu nos últimos dias de escavação, quando nós estávamos na última quadra para nós é uma área de 1 metro por 1 metro, que a gente usa como referência. Nós estávamos chegando no fundo, no final do pacote arqueológico, já estávamos levantando o acampamento, não tínhamos mais nenhuma grande expectativa com referência ao sítio. Em camadas mais superficiais, nós retiramos 27 esqueletos do povo de Luzia, da mesma população da Luzia. Tudo com 5 dedos. Tudo com 5 dedos, felizmente. Então nós descobrimos isso no último momento. Agora, você não tem como datar uma gravação. Pintura é mais fácil de você datar, porque você pode raspar a pintura e, se for um pigmento orgânico, você pode datar por carbono 14. Quer dizer, para você usar a técnica do carbono 14, você tem que ter material orgânico. Agora, hoje não torna-se discutível a datação via carbono 14? Não, muito pelo contrário. De jeito nenhum. Ela é cada dia mais espetacular. Hoje antigamente a gente precisava mandar 200 gramas de carvão para você datar. Hoje você manda 4 gramas e consegue datações ainda mais absolutas. Mas então você, já que é do mesmo artista, vamos dizer, você datando a pintura, você tem mais ou menos uma ideia de quando foi feita... Claro, mas isso não é uma pintura. Não, mas você não tem uma pintura também? A pintura também nós vamos datar no futuro. Pois mas essa pintura, se a pintura é igual como é que chama? Qual é a técnica? Picoteamento. Do picoteamento, se é da mesma época, usando a datação do carbono na tinta, dá para saber que o outro
deve ser mais ou menos da mesma época. Não é tão simples assim, porque também na pré-história, como nós temos expressionismo, impressionismo, todos esses tipos grafismo de estilos, na pré-história também existiam tradições de grafismos, né? E às vezes essas tradições duravam muito tempo, milhares de anos. Então, não necessariamente esses painéis... corresponde ao outro. Agora, isso que nós demos muita sorte, porque exatamente em cima da inscrição, né, tinha uma fogueira, exatamente em cima, a 3 centímetros acima da inscrição. O que nós fizemos? Datamos o carvão da fogueira. Claro. E deu 9.400 anos. A fogueira pertencia a essa comunidade? A mesma comunidade que fez essa inscrição. Qual era o tamanho da inscrição? Ela é pequena, ela tem mais ou menos 30 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Agora, ela deve fazer parte de um painel maior. Ela não deve ser uma gravação, mas infelizmente o resto do painel está na área que nós não escavamos, então nós não podemos dizer nada sobre ele. Tem uma coisa curiosa, eu li o livro de um francês, que eu não me lembro o nome dele, não é o Berger, mas enfim, é um pesquisador dessa área da pré-história, etc. E ele mostra lá um desenho que estaria guardado no Musée de l'Homme, em Paris, e que não está para exposição, e que mostra uns desenhos, aliás, uns grafismos, numa parede com figuras absolutamente modernas. Tem uma mulher sentada assim, um homem em pé, mas um desenho muito moderno. É obviamente fajuto isso? Não, de forma alguma. As pinturas mais antigas que você tem no planeta estão datados aí por volta entre 30 mil e 35 mil anos. Mas é porque é moderno demais. Moderníssimos, inclusive com ideia de movimento, com ideias de proporções, com musculatura animal. Quer dizer, essa arte floresceu na Europa e no Oriente Médio num período que nós chamamos de Paleolítico Superior. E as mais antigas, a mais antiga de todas é da Gruta de Chauvet, na França, que está datado aí por volta de 36 mil anos. E que tipo de desenho se encontra? Principalmente animais. Né? Muitos felinos, cavalos, bisões. Né? Então você tem isso em grandes painéis no interior das grutas. Né? Qual é o tipo de conhecimento que esse tipo de descoberta traz para hoje, para nós? Que lição pode se tirar disso? Eu acho, Ju, que as pessoas não têm fome só de comida. Eu acho que nós temos uma fome de tentar explicar o que nós somos, né, e de nos localizarmos, digamos assim, no universo. Então, acho que a nossa pesquisa traz isso. Ela traz uma compreensão do humano que não é uma compreensão do humano sincrônica como nós vemos hoje, né? Quer dizer, a gente entende a humanidade desde milhares de anos atrás. E isso faz com que a gente tenha uma perspectiva muito mais crítica sobre como a humanidade é hoje. Né? Outra coisa, Walter, quando a gente vê esse tipo de desenho, esse da caverna, que você falou, que é bem conhecido... Maravilhoso. Chega a ser uma conclusão que uma parte da civilização era formada por artistas, a outra por caçadores, ou todos participavam da mesma... Isso é muito difícil de você responder. No geral, nessas populações caçadoras, coletoras, todo mundo fazia tudo. Inclusive os desenhos, a pintura? Isso não dá para explicar por aí. Quer dizer, deviam ter alguns indivíduos com um talento superior à média para fazer aqueles painéis tão requintados. Né? A pergunta que se coloca é, e quem supria a comida, né, para o indivíduo que não estava caçando e coletando e estava pintando esses grandes painéis? Essa é uma grande pergunta que nós não conseguíamos responder. E também, hoje. Ainda bem que na época não tinha prefeito, senão ele mandava pintar aquele troço todo, arranca isso daí. Claro. Né? Você veja, Lagoa Santa, hoje a região de Lagoa Santa, né, ela tem hoje não só o esqueleto humano mais antigo da América, que é a Luzia, né, todo mundo conhece, que se tornou um ícone da pré-história brasileira,
né? Da pré-história mundial até, né? Não, da pré-história brasileira, eu diria. E agora tem também o grafismo rupestre mais antigo, a inscrição rupestre mais antiga das Américas. E a gente não consegue sensibilizar o poder local de, por exemplo, fazer uma musealização de sítio para visitação pública. Então isso dá uma tristeza muito grande, claro. Porque obviamente que todo mundo gostaria de ter acesso a esses materiais, né? Por isso que a gente escreve esses livros de divulgação científica, mas seria absolutamente fundamental que o poder político local se apropriasse de forma positiva dessas descobertas. Tem coisas aqui incríveis, né? Escavações na Lapa do Mosquito, né? Redesenhado. E então, para terminar, eu quero mostrar de novo esse livro, O Povo de Luzia, em busca dos primeiros americanos, editora Globo, Walter Alves Neves e Luiz Beethoven Piló. Meu grande colega de trabalho. Querido, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Daqui a pouco a gente volta.